legal e bem rápido, apesar de estar bem tarde. Agradecer a quem ficou até tarde. Para mim já é quase madrugada, já estou em casa quase dormindo esse horário. Mas eu vou falar um pouquinho do Software Architecture Conference, que foi um evento que eu fui faz mais ou menos um mês lá em Nova York, e também de um meetup que rolou lá depois, no dia seguinte, do N26, que é sobre tech leaders e tal. Então eu vou falar um pouquinho o que rolou lá e como essa galera está fazendo as coisas, como é que o mundo acontece fora daqui, nos Estados Unidos ou na Europa, e nesse mundo de Deus, né? Aí, mais ou menos, vou falar um pouquinho. Vamos dar uma alinhadinha. Tipo, eu vou falar um evento de arquitetura de software que vai falar sobre arquitetos. O que é um arquiteto, né? Vou falar um pouquinho, tipo, o que é um arquiteto, definir mais ou menos, deixar todo mundo alinhado. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o evento, as apresentações que teve lá, o meetup, e no final eu vou falar um pouquinho sobre esse cara aqui, que é das dinâmicas que rola lá no evento. Eu vou falar um pouquinho e no final eu vou apresentar uma outra coisinha também que a gente vai fazer aqui, dando um spoiler. Então, mais ou menos o que é um arquiteto, né? Quando você pensa, puta, o cara é um arquiteto, aí você lembra daquele tiozão de crachazinho daquele banco lá, né? Que você faz assim, bonitão. Tipo, é aquele cara que é meio desconexo do sistema, que ele está meio longe do código, deve fazer mais uns 30 anos que ele não coda nada, ele só sabe desenhar caixinha, a galera chama de arquiteto de caixinha, e ele não é mais ou menos isso que a gente quer. Então, mais ou menos, o que é o arquiteto? Como a gente pode definir um arquiteto? O arquiteto é mais ou menos o cara que define, que toma decisões e fala que todas as coisas são importantes. Então, tipo, se você pensa como importante, o que pode ser importante? Tudo que vai afetar a sua vida como desenvolvedor, como sua entrega técnica, como sua qualidade técnica do que você entrega também. Então, essa aqui é uma definição do Patrick Kua, que ele é o CTO do N26, ele fala mais ou menos isso aqui. O líder técnico ele é responsável por um time de desenvolvimento e pela qualidade técnica do que esse time entrega. Então, o que acontece se a gente não tem um líder técnico em um time, uma squad, ou o que seja? Basicamente, a gente vai ter 5 frameworks de persistência, 5 modos de enviar um e-mail, 10 jeitos diferentes de enviar um evento que vai ser capturado por um Kafka da vida, vai ter um setup complexo, e tudo isso vai estar no mesmo projeto. Por quê? Porque a gente não tem um líder técnico, alguém que está lá olhando para isso tudo o tempo todo. E basicamente, o tweet desse cara aqui define a dor disso aí. Eu tinha 10 pessoas no meu projeto, todas elas tinham opiniões diferentes, e as 10 estavam expressadas no código. Então, quando você não tem um líder técnico, mais ou menos a sua visão do seu projeto, não sei, acho que quase todo mundo já trabalhou num projeto assim, né? Tá ali, isso aqui é onde a gente quer chegar, e aqui é o time, e fica esse fuzuê aqui e ninguém sabe como quer chegar. Basicamente, o arquiteto ele tem que fazer isso aqui, fazer todo mundo pensar do mesmo jeito e guiar essa galera para chegar no mesmo objetivo. Então, quando você abre o seu código, então assim, como você consegue saber se você é um líder técnico, arquiteto, como é que você consegue saber se o seu trabalho está sendo bem feito? É simples, você abre o seu código, se o seu código parecer que foi escrito pela mesma pessoa, você abre 20 classes diferentes, as 20 classes parecer que foi escrito pela mesma pessoa, parabéns, você está fazendo o seu trabalho bem feito, pelo menos na parte de código. E aí é mais ou menos isso, esse é um testezinho que você consegue fazer rapidinho. Então aqui, basicamente, o arquiteto ele age como um cara da ovelhinha lá, que fica guiando as ovelhas, e guia todo mundo ali do time dele na mesma direção para ter o mesmo objetivo. Então, voltando agora, que a gente já falou um pouco, mais ou menos o que é um líder técnico, um arquiteto, defina como quiser. E vou falar um pouquinho agora sobre o evento de novo. É um evento que acontece 3 vezes por ano. Aí tem lá Nova York, Berlim e São José. E ele junta a galera de várias empresas, das maiores empresas que você conseguir, eles ficam lá. Basicamente, o trampo deles é ir lá e passar a experiência deles, do que está acontecendo no dia a dia deles, na empresa, o que acontece, como eles lidam com as coisas. Então, são 2 dias de evento, que começa umas 8 da manhã e vai até umas 6, 7 horas da noite. Dependendo do dia, se tiver algumas dinâmicas, vai até um pouco mais tarde. Ele é um evento bem inclusivo, porque tipo, em nenhum momento ele é feito para você ficar, tipo, puta, o que eu tenho que fazer agora? Não é aqueles eventos que tem as palestras e tem algumas exposições, que você vai lá e alguém fica aqueles vendedores chatos tentando te vender produtos que você não quer. E aí, tipo, por exemplo, quando você chega logo de manhã, eles têm umas coisas chamadas speed networking. Então, todo mundo faz uma fila aqui,
outra galera faz uma fila na frente e fica todo mundo, tem 2, 3 minutos para cumprimentar o cara da frente e explicar quem você é e o que você faz na sua empresa, qual projeto você está tocando, o que você já fez. E é só para quebrar o gelo da galera logo quando todo mundo chega de manhã. E tem uma média, uns 2, 3 mil pessoas. Não obrigado isso, mas tudo bem. E à noite tem uma coisa chamada Architecture de Kata, que eu vou falar um pouco mais na frente. E na hora do almoço, toda vez que você tem mesas assim, e cada mesa tem um topic table. Sempre quando você sentar uma mesa, vai ter um tópico, sei lá, microserviço. Todo mundo naquela mesa tem que falar sobre microserviços e expor as suas opiniões, as suas experiências, enfim. É para ninguém ficar parado. Aqui eu tenho, todo dia de manhã começava com keynote de 20 minutinhos, 15 minutinhos. Um dos keynote mais da hora que teve foi o dessa menina aqui, a Trisha Gee. Ela é da JetBrains, que faz aquelas ideias bonitonas. E aí eu vou falar um pouquinho do talk dela, que ela basicamente dá conselhos e skills de tudo que você tem que ter como um desenvolvedor, um arquiteto ou um tech leader. Então, basicamente, uma das skills necessárias que você precisa ter é saber fazer perguntas. Não importa o seu nível, é sempre saber fazer as perguntas. Se você é um arquiteto, um tech leader, um team leader, você tem que saber fazer perguntas para as pessoas de negócio ou fazer perguntas para o seu time a ponto de conseguir as respostas certas para conseguir avançar o seu produto. E ela fala também que as melhores pessoas que fazem as perguntas são sempre os desenvolvedores júniores. Os desenvolvedores júniores sempre fazem as melhores perguntas, sempre são as mesmas perguntas, do tipo, por que você faz assim? E geralmente a galera mais sênior fala, porque a gente sempre fez assim. E se você fala, por que você sempre fez assim, você perdeu, porque provavelmente não é porque você sempre fez assim. Você não está mais conseguindo pensar por que você fez assim. Geralmente você fez assim porque é uma coisa mais óbvia para você, é mais direito, você não tem que pensar muito, você não parou para analisar aquilo. Boa comunicação, importante para conseguir ter produto, para conseguir comunicar produto com tecnologia, outras pessoas do time, passar a sua visão do que você está querendo, ser um pouco mais adaptável, porque como a gente é de tech, geralmente a gente é adaptável, só que não. Sempre a gente vai dar aquela enviesada. Puta, eu adoro muito Docker, eu adoro muito Ruby, eu adoro muito Kotlin, eu gosto de Kafka, eu gosto disso ou aquilo. Então, sei lá, esse ano é o ano do Docker, é maravilhoso o Docker, eu amo Docker. Até ano que vem que lança outra coisa e ninguém mais lembra do Docker. Saber priorizar. A gente é uma galera de tech que gosta muito de fazer protótipo, testar coisa nova, colocar coisa nova no projeto, encher de dependência que a gente talvez nunca use. E conseguir priorizar isso de um modo que eu tenho tanta coisa aqui, eu tenho tanta ferramenta na minha mão, eu tenho tantas métricas, eu tenho tantas coisas. O que eu consigo fazer aqui que eu posso cortar um pouco para não ser uma coisa too much, a ponto de eu nunca conseguir entregar nada, porque eu estou sempre querendo melhorar, estou sempre querendo analisar meu código, estou sempre querendo interar em cima do meu produto, e eu nunca consigo realmente entregar um valor, porque eu estou querendo deixar as minhas coisas tecnicamente perfeitas. E skill de tech, que basicamente é uma coisa que é essencial todo mundo ter, porque a gente trabalha com isso e paga os boletos com isso. E ela fala também sobre o benefício de você conseguir compartilhar com as pessoas. Quando você trabalha com outras pessoas, um dos seu trabalho é não deixar que o truck factor seja muito grande, principalmente em cima de você ou qualquer outra pessoa do time. Como você, por exemplo, ela dá uma dica de como você aumenta a produtividade de um time em 10 vezes. Alguém tem uma ideia? Como você aumenta a produtividade? Viu? Ninguém. É muito simples. Se você quer aumentar sua produtividade em 10 vezes, você ensina o seu trabalho para outras 9 pessoas. Na hora que você automaticamente ensinar o seu trabalho para outras 9 pessoas, todo mundo ali vai fazer o seu trabalho. Elas não podem, às vezes, você é um cara muito especialista. Às vezes, elas não vão ter o nível de especialização que você tem, mas elas vão conseguir executar boa parte do trabalho sozinhas, e sem ter que ficar toda hora indo lá, perguntar, parado, quebrando cabeça. Até mesmo porque eu não preciso que essas 10 pessoas ou 9 pessoas sejam especialistas naquilo. Eu preciso ensinar elas para mostrar para elas como aquilo funciona, para saber elas se virarem. Porque se eu tiver 80 pessoas num time, eu não sei quantas pessoas tem aqui, talvez 80, 90. Se eu tiver 80 pessoas técnicas num time e as 80 pessoas forem especialistas no mesmo tópico,
eu vou ter um problema, porque eu preciso ter uma diversidade dentro da empresa, e quando eu digo diversidade, é uma diversidade técnica. Eu não preciso ter 80 pessoas especialistas em Kafka, por exemplo. Eu preciso ter uma pessoa, duas pessoas especialistas em Kafka, uma outra pessoa especialista em Ruby, outra pessoa especialista em AWS. Eu preciso ter essa diversidade dentro da empresa. Mas todo mundo tem que saber como mexe num Kafka, todo mundo tem que saber como mexe num Ruby, num Postgres, ou na AWS, ou no React, ou qualquer outra coisa que você usa no seu trampo. Isso também, quando você compartilha o que você fala, o que você faz e tal, aumenta a retenção das pessoas. Porque imagina que você está num trabalho, que você está se sentindo feliz, que você está aprendendo, que você está evoluindo. Tipo, eu não queria sair de um trabalho desse. Pelo contrário, se eu estivesse num trabalho que eu não estou aprendendo nada, estou só aprendendo coisa velha, sei lá, estou aprendendo em JB. Não ia querer estar ali. E ajuda você a aprender. Toda vez que você ensina, o melhor jeito de você aprender é ensinar. E aí tem um outro ponto, um outro talk desse cara aqui, ele é CTO dessa empresa aqui, que eu procurei, eu não entendi muito bem o que ela faz. Eu acho que é alguma coisa de mídia ou marketing. Mas é um cara legal. Eu conversei com ele um tempo lá, ficamos lá tomando umas brejas depois. E ele fala aqui muito que tecnologia é muito difícil e a gente precisa de arquitetos ou team leaders para resolver esses problemas com a tecnologia. Só que encontrar essas pessoas de tecnologia é muito difícil. Por que é muito difícil encontrar essas pessoas com esse nível tecnológico alto? Porque é difícil formar essas pessoas. Então, como é que a gente forma essas pessoas? A gente cria um ambiente dentro da empresa onde todo mundo consegue, ou pelo menos tenta, ser esse cara que tem um grande conhecimento técnico. Então, o que acontece? Vem que uma coisa puxa a outra. Esse, segundo ele aqui, é o que te torna um bom arquiteto. Ser um bom ouvinte, um comunicador, um pensador criativo, sabe resolver problema, tem conhecimento técnico. E aí ele fala algumas dicas, umas dicas de como você cria esse ambiente para formar essas pessoas que vão ser grandes arquitetos, team leaders, tech leaders, e pegam isso e conseguem resolver os seus problemas, tanto de negócio como os seus problemas de tecnologia que são mais complexos. Então, você cria um ambiente dentro da empresa que deixa essas pessoas aprenderem. Então, você coloca clube de livro, user groups internos, os GUJs, você faz hackathon, você faz katas. Kata eu vou falar um pouquinho depois e explicar mais ou menos o que teve. E você também pode fazer coaching das pessoas. Pega algum cara mais júnior que já trabalha com você, chega do lado dele, fica lá, fala, cara, faz assim, ó. Imagina que, o cara que tava lá ralando, tava lá 2 dias na mesma história. Imagina que você já passou isso há muito tempo atrás também, e você agora, sei lá, você é um sênior, um tech leader da vida. Imagina que esse cara tá lá 2 dias. Imagina que 3 minutos, 5 minutos de conversa com aquele cara, você explicando para ele, ensinando ele, vendo como é que ele ia ser resolvido, ia resolver os 2 dias que ele tava lá parado, e ajudar o cara pra caramba. Então, ensinando isso, você também relembra aquilo e aprende. E aqui tem basicamente uma tabelinha que ele faz de que cada coisa faz e que cada skill melhora em você. Então, por exemplo, o Clube do Livro. O Clube do Livro, ele dá até uma dica de... É possível que quase todo mundo que tem um Clube do Livro lá, ele fala que a galera consegue ler um livro em 2 dias. E seja lá qual livro seja esse. Porque como é que eles fazem esse Clube do Livro? Imagina que a gente tem um livro aqui e, sei lá, tem 10 capítulos. Eles pegam esses 10 capítulos, cada pessoa vai ler um capítulo, vai chegar no dia seguinte, apresentar o seu capítulo em cerca de 5 a 10 minutos, e aí em cerca de 1 hora... você vai ter noção de tudo que aconteceu naquele livro, porque todo mundo leu um capítulo, cada um apresentou o seu capítulo de 5 a 10 minutos, e você não vai ter domínio completo do livro, tudo que tem nele, ter um conhecimento muito específico, mas você já vai ter uma boa noção de tudo que tem naquele livro, e vai ser como se você tivesse lido o livro em, sei lá, 1 hora. E aumenta a sua skill de comunicação, de você conseguir ler o livro, entender aquilo tecnicamente e conseguir sumarizar aquilo em 5, 10 minutos para todo mundo que estiver ali com você. E aí a gente chega nesse outro talk que é o arquiteto bem formado ali, que é o do Patrick Kua, que é o CTO da N26. Ele dá, na visão dele, o que são as 6 grandes skills
que um tech leader deve ter para ele. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas skills. Por exemplo, todo cara que ele é tech ali, ele é arquiteto, ele é tech leader, ele precisa entender de dev. Apesar de ele não ter que estar o tempo todo desenvolvendo, ele jamais deve estar fazendo as histórias mais complexas do time, porque ele vira o truck factor. E talvez o trabalho dele nem seja ser aquilo ali e ter o conhecimento mais técnico e específico do time. É interessante sempre que ele seja uma referência técnica, mas tem alguém sempre muito mais foda que ele no time tecnicamente. Até mesmo porque o trabalho dele não é ser só técnico mais. Ele fala que para você parar de construir sistemas, parar de construir software e construir sistemas. Porque quando você constrói um software, ele é uma coisa muito pequenininha, que você só faz ali no seu quadradinho, bonitinho, com o seu códigozinho, bem montadinho, com o seu clean code, beleza, e entrega para alguém. Mas um software, na verdade, quando você constrói um sistema, ele é uma coisa muito maior que isso aí. Você precisa entender de deploy, como aquilo vai funcionar, como aquilo vai dar problema em produção, como isso vai acontecer, saber como que ele vai reagir àquilo em produção. Você precisa levar aquele software para alguém. Porque só o seu código ali, se não chegar à produção, ele não entrega valor para ninguém. Você precisa conseguir monitorar o seu software. Você tem que ter a sua monitoração. Como é que você jogou o seu software em produção? Como é que ele está reagindo? Quais são as métricas de negócio que ele está melhorando a vida de alguém? Você fez um deploy, como é que você sabe se aquilo ali melhorou ou piorou a vida de alguém? Como é que você sabe se aquela query lá que foi naquele deploy está performando? Você tem que saber essas coisas. Você tem que entender. Você tem que ver que o seu software é uma coisa que ele muda o tempo todo. Ele vai estar... A arquitetura que você fez hoje, aquele desenho bonitinho que você mostrou na lousa para todo mundo, daqui a 2 meses, ele já não é mais aquele. Você tem que saber que aquilo ali vai mudar uma hora. E você tem que estar sempre preparado para que isso mude. Porque senão isso não é um produto. Na verdade, isso é um projeto, onde você programa a mudança, paga caro por aquilo, porque é muito complexo mudar, porque ninguém nunca mexe, e depois você vai lá e escreve 1 milhão de testes, faz 1 milhão de testes manuais, programa aquele deploy que tem que ser de madrugada, e provavelmente não vai dar certo. Um bom arquiteto também tem que ser um cara que é empreendedor. Ele tem que entender que ele tem muita ferramenta na mão, ele tem muita coisa no poder dele, ele tem muitas pessoas que ele está liderando, então ele tem que entender, ele tem que saber balancear ali o que é o entregável dele, o que vai realmente entregar valor para o cara e não vai fazer ele perder o time to market, e ao ponto de ele não exagerar em querer colocar as coisas de um jeito muito perfeito, a ponto de ele perder o time to market dele e aí já não ter mais valor de negócio aquilo, não ter mais valor para o cliente, ninguém mais vai querer aquilo. E ele também tem que saber criar um ambiente de experimentação, onde as pessoas possam fazer deploys ou colocar coisas que elas estão experimentando, features novas, sem ferrar o que já aconteceu no passado. Como é que você cria um ambiente tanto de desenvolvimento no código ali, como você faz isso, como você cria um ambiente também cultural com as outras pessoas da empresa, a ponto de alguém falar, puta, o cara fez um deploy e não deu certo. Puta, vamos foder ele. Que cara filha da puta. Aquela coisa de, deu errado, vamos caçar as bruxas. Uma coisa muito importante também é ele tem que ser um cara tecnológico estratégico. É basicamente você entender tudo que tem no mercado hoje em dia, tudo que já foi passado e saber, igual montar um radar da Softworks. Puta, esse cara aqui, ele tá crescendo, sei lá, Exxon Framework. Sei lá, o Exxon, ele tá crescendo muito e, puta, mano, vou fazer uma POC aqui para testar, vou fazer uma coisinha aqui, achamos legal, criamos um sistema que era muito pequenininho, que era uma coisa muito simples, a gente podia testar ele, viu que ele deu certo, beleza, onde que a gente coloca? A gente coloca esse cara em trial, coloca em adopt, e sempre ir movimentando esses caras e montando esse radar para saber o que é interessante para ele, para saber que, sei lá, daqui a 30 anos não aconteça que nem um banco que ele ainda está mexendo com COBOL. Porque o banco vai falar, isso sempre funcionou com a gente. Ele tem que ser um bom comunicador, porque um comunicador, quando você fala com um dev, você vai estar falando com um dev, você está falando lá de Docker, coesão, Clojure, DevOps, Ruby, Kafka, Cassandra, AWS. Agora imagina você tentar falar isso, você está passando a mesma mensagem que você está passando para os devs, você tentar passar isso para um time de produto, para um time de marketing, para um time de finance. Eles não vão entender o que é Docker, eles não vão saber o que é AWS. Talvez eles saibam o que é AWS porque eles pagam a conta.
Mas o time de marketing não vai saber o que é isso. Para ele nem liga que é banco de dados. Ele só quer uma coisa lá. Então ele tem que saber passar o mesmo problema que ele está passando ali, a mesma história que ele está tentando resolver, ele tem que passar de uma forma diferente para essas pessoas. Para elas conseguirem entender o problema dele e ver, tipo, eu tenho isso aqui, é muito interessante ver isso como uma oportunidade para a gente melhorar. Ou se nós fizermos isso, tal, vamos conseguir alcançar o tão desejado, sei lá, $1 bilhão. E aqui é basicamente quando você começa a montar o seu próprio gráfico na sua mente ou na sua mesa, enfim. Cada um que você montar, cada pessoa que montar de um jeito diferente, esse gráfico vai ter uma forma diferente de ficar. Então, e assim, não existe um jeito certo para esse gráfico, não existe um jeito de, puta, esse cara é o cara ideal. Nunca vai ter um cara que vai ser em todas as pontas. Essa pessoa provavelmente não existe. Mas, pelo menos, você tem que ter um mínimo do que é capaz para você poder exercer essa função. Que é, tipo, você poder ser capaz de fazer todas essas coisas. E aí você pensa, puta, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui no meio, puta, pra onde que eu quero evoluir agora? Eu quero ser um cara comunicador, puta, eu quero me desenvolver mais tecnicamente, eu quero ser um melhor líder. Aí, tipo, mas eu não sei para onde eu vou agora, acho que eu vou chutar, vou para cá, vou para lá. É interessante você parar e antes ler esse livro. Esse livro ele basicamente fala de foque nos seus pontos fortes. Você sabe que você é ruim em vendas, nem perde tempo tentando fazer vendas ou tentando fazer nada disso. Só vai lá e foca no seu ponto importante. Você é muito bom dev? Pô, ótimo. Fica sendo o cara dev. Você vai ser o dev mais foda do mundo. Aí, tipo, eu deixei isso aqui em branco, que é interessante. Se alguém quiser depois, pode tirar um print aqui e fazer isso e desenhar na sua mesa. Pega cada uma dessas linhas e coloca 5 pontinhos. Cada pontinho vai representar uma coisa dessa aqui. Vai ser o líder da indústria, se estiver aqui na ponta, sabe bem, capaz, improving e começando. Você vai ver que cada pessoa vai ter um jeito diferente de fazer e chegar nesse gráfico. Tipo, faz aqui, mais ou menos, chega aqui. Aí depois que você montar o seu, coloca uns pontinhos aonde você quer chegar, para onde você quer evoluir. Qual dessas skills você quer melhorar? Aí vai acabar com o seu gráfico mais ou menos assim. O que você tem e até onde você quer chegar. E isso aqui foram mais ou menos as, 5 buzzwords que eu mais ouvi lá. Microserviços, até hoje não morreu. Eventos, ADR. ADR é um... Alguém conhece ADR aqui? 1, tá. 2. Porra. É da hora ADR. Confia em mim. Documentação é uma merda, é caro e é ruim. Mas a documentação certa e a documentação eficaz, caralho, é muito eficaz. É muito eficaz. Eu tentei colocar lá na SCD algumas coisas de ADR, só que o tempo não está ajudando a gente. Nem as licenças. Mas é basicamente, você consegue chamar Architecture Decision Record. É basicamente um ponto .md que você vai criar dentro de uma pastinha do seu projeto, que ele vai falar por que você tomou aquela decisão arquitetural. Aí ele vai falar, puta, eu tomei essa decisão arquitetural por causa disso, baseado nisso. Eu tinha essas opções, sei lá, eu podia usar SQS, Kafka e Rabbit. Nós tomamos a decisão de usar, sei lá, o SQS por causa disso. Para não chegar daqui a 2 anos, alguém olhar o seu projeto e falar, puta, mano, por que os caras colocaram isso aqui, velho? Uma hora essa informação vai se perder, as pessoas saem da empresa, troca de time, o projeto vai e volta, acontece, e ele sempre vai ter essa documentaçãozinha de meia dúzia de linha que vai te ajudar bastante com o passar do tempo e da evolução do projeto. Opa! E aí tem um desses talks, que é um dos outros talks que eu fui, que é um meetup, era um meetup do N26, que foi lá no escritório deles de Nova York, com o CTO deles, e ele fala um pouquinho sobre como ser um bom tech leader, o que você precisa ter, onde você quer chegar, quais são as noções que você tem que lidar com as pessoas. Então, e ele explica mais ou menos como é que é a career ladder deles e como funciona. É um pouquinho diferente da nossa, na verdade, um pouquinho diferente do que eu já vi em qualquer lugar. Essa aqui é basicamente a career ladder padrão, que você começa como meio tipo um desenvolvedor independente ali, vai para júnior, pleno, sênior, até chegar ali no famoso tech leader, que seria um dos cargos mais altos. Esse aqui é um dos grandes modelos propostos que já existe no mercado
que tem hoje em dia, São Francisco, o Vale do Silício, é muito usado isso aqui, que é a carreira em Y. A gente viu uma apresentação do Ronaldo há um tempo atrás, falando exatamente sobre isso. E é basicamente o que muita gente usa lá. Só que lá, eles têm uns tracks um pouco diferentes. Eles usam um cara chamado carreira em tridente. Então, basicamente, você tem um gerente, que seria um team leader, você tem um tech lead, e se você só quer um cara que quer... Não, só quer codar, só quero fazer meus ifs ali, só quero montar meu design, só quero abrir meus PR. Eles não te obrigam a ser tech lead, eles não te obrigam a ser nada. Você tem essa trilha do meio, onde você pode ser um contribuidor individual. Então, basicamente, a career ladder deles fica assim. Então, ele tem o manager, que seria um team leader, tem um tech leader, que lida com tecnologia, pessoas, débitos técnicos, vou falar um pouquinho mais, e tem uma trilha do meio que, quando você chega em senior, você pode continuar sendo o cara que só quer codar, não quer lidar com pessoas, não quer lidar com reuniões, e eles mais ou menos, eles têm essas carreiras, mas eles não têm um nome ainda definido, eles sabem se eles chamam de especialista ou principal. Então, basicamente, qual é o trabalho dessas pessoas, né? Tipo, o team leader, o que eles chamam de team leader, gerente, ele passa 70%, 80% do tempo fazendo essas coisas. Faz planejamento, dá suporte pro time, vê se a galera tá precisando de alguma coisa, cuida do budget, cuida se aquilo vai ser entregue em time. Ele organiza, basicamente ele organiza a vida da galera e possibilita que todo mundo ali fique feliz e trabalhe sem nenhum empecilho. O que o contribuidor individual ele faz? Ele passa ali os seus 70%, 80% do tempo realmente codando, abrindo PR, fazendo if, criando classe, criando teste, criando um design da aplicação. E é basicamente isso. E o tech leader dele. O que o tech leader deles faz? Ao contrário do desenvolvedor que passa muito tempo codando, o tech leader ele passa menos tempo codando. Ele tem um tempo ali de uns 30%, 25% que ele vai passar codando, mas o resto do tempo ele vai passar ali, alinhando o time. Talvez ele não tenha nenhum time, ele tenha 2, 3 times, ele precisa que esses times se alinhem. Como esses times vão conseguir se integrar com os outros times? Tá? Ele tem uma visão técnica para onde aquele time vai ter que ir. Como é que eu coloco uma tecnologia aqui? Qual a melhor coisa para a gente usar aqui agora? Como ele já é um cara que ele está lidando muito com pessoas de produto, ou pessoas muito acima dele, ele é um cara que ele vai ter a visão muito, muito antes do time e já consegue levar para o time uma coisa mais mastigada, a visão técnica dele, fala, puta, ia ser interessante se acontecesse isso. Ele é um cara que conhece o time e ele tem a obrigação de ajudar o time a crescer tecnicamente. Ele tem um time, ou vários, ele tem que garantir que essas pessoas cresçam. Ele gerencia o débito técnico, ele tem que ter um mapeamento dos débitos técnicos, entender quais são os débitos técnicos do projeto, do produto, ou do que seja, dos produtos que ele tenha, e conseguir mapear isso e saber em que momento ele vai atacar aquilo, e em que momento aquilo está impactando muito ele, a ponto de ele não conseguir mais e ter que dar um basta e falar, puta, agora a gente vai matar esse débito técnico aqui porque ele está crescendo muito. Também conseguir gerenciar os riscos técnicos do projeto, porque, como a gente já falou lá na frente, esse cara ele também ele é responsável pelos entregáveis técnicos do time, a qualidade dos entregáveis técnicos. Então ele tem que saber o que ele está usando e não deixar que aquilo vira uma várzea onde a gente tem 5 frameworks de persistência, 10 jeitos de mandar um evento. E basicamente a regra de ouro que ele fala quando você é um dev e vira um tech leader, quando você tem que fazer muito mais coisa do que só desenvolver, você tem que gerenciar pessoas, conseguir ajudar um amiguinho a crescer, gerenciar essa coisa de tecnologias em si, basicamente o que te levou até aqui não vai te levar adiante. Porque aquilo que te trouxe até aqui, que era codar, importa agora, mas um pouco menos. Você tem outras coisas que você tem que desenvolver que vão te ajudar no seu dia a dia do seu trabalho. E aí a gente chega numa parte muito legal, que eu falei, que era no Architecture Kata. Architecture Kata era um evento, era uma dinâmica que acontecia todos os dias no final do evento. E aí era basicamente a gente, quando você quer ser um arquiteto ou um aspirante a arquiteto, poucas vezes na vida você tem a oportunidade de praticar. Caralho, tem a oportunidade de praticar aquela arquitetura. Basicamente você passa durante a sua vida, aí alguém te dá um projeto, aí você monta um design, aí você
leva alguma coisa para cá, aí um belo no dia alguém fala, caralho, mano, puta, você podia ser um arquiteto. Aí, tipo, sei lá, você tem um puta responsabilidade com um puta sistema na sua mão e você tem que, tipo, ajudar a desenvolver aquilo, conversar com pessoas de produto, conversar com pessoas de operação, entender como as pessoas pensam, como aquilo vai funcionar num todo e desenhar aquilo tudo. Ou pegar uma ajuda de alguém para desenhar aquilo com você, né? Então, basicamente, o que era esse kata? Tipo, era uma dinâmica onde as pessoas eram separadas em times de 3 a 5 pessoas. Cada time ganhava um problema e esse time tinha 50 minutos a 1 hora para ler esse problema, entender esse problema, pegar um flip chart, a gente desenhava várias caixinhas, várias coisas de como ia ser a nossa arquitetura, baseado naquele problema e como a gente ia conseguir resolver aquilo ali. Depois que a gente apresentava isso, depois que a gente terminava esse tempo, a gente tinha que apresentar para os juízes. Aí tipo, tinha uns 5, 6 juízes lá. Aí no final esses juízes se juntavam e aí eles faziam ainda perguntas e faziam algumas interações em cima da nossa arquitetura, mas tipo, e se a gente fizer aqui, como é que a gente faz, sei lá, como é que a gente escala essa parte? Como é que a gente vai ter um log de auditoria para saber se aconteceu isso ou aquilo nessa parte aqui? Como é que a gente vai fazer? Então, era basicamente, eles faziam perguntas em cima do seu modelo. E você tinha que responder, e no final os juízes se juntavam, julgavam, tipo, davam uma nota, um sim ou não para cada time, e o time mais votado ganhava, na verdade a gente ganhava $50 na Amazon. Isso aqui era meu time, a gente ficou em segundo. A gente não conseguiu ganhar. Mas eles falaram que a gente foi bem. Tinha essa menina aqui. Essa menina era muito foda. E um indiano. Caralho, mano, é inacreditável como o mercado de tecnologia nos Estados Unidos ele é absurdamente dominado por indianos. Tem muito indiano. Muito, muito. Principalmente quando você vai num talk que tem um indiano falando, você tem que se concentrar muito para entender o que ele está falando. Que você distrair 1 segundo aqui com a borboleta, já era. O cara vai estar lá na frente e você não vai estar mais entendendo nada do que ele está falando. Principalmente quando é um cara mais novo que veio da Índia, que tem um sotaque muito forte. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Não, agora não, errei. Mas o que a gente vai fazer aqui na segunda que vem, às 6 da tarde. Acho que foi o horário que eu reservei a arena. Eu já falei com uma galera, eu vou mandar no canal amanhã. Quem quiser participar daqui, que já está aqui, pode participar também. Eu vou mandar amanhã no canal para a galera dar um joinha na mensagem. A gente vai fazer um Architecture Kata aqui na Acreditas. Vai ser segunda que vem, às 6 horas. Já falei com a Winnie para ela arrumar uma pizza e uma cerveja para nós. E aí vai ser basicamente nesse esquema aqui. Vai vir todo mundo, junta todo mundo, a gente vai dar um problema para cada time tenta resolver esse problema. Como é que você vai conseguir pensar? Você vai ter o tempo ali. Aí a galera monta a arquitetura. Já falei com o Matheus, ele topou. Acho que ele nem lembra mais que ele topou, seu juiz. Vou conseguir mais uma galera aí para ser juiz. E aí, tipo, vai ajudar a galera a desenvolver esse pensamento, tipo, puta, mano, como é que eu desenvolvo uma coisa do zero? Como é que eu crio uma arquitetura do zero? É muito comum a gente, como dev, pegar coisa aqui que a gente, cara, já tá rodando há 2 meses, 2 anos, e só ir tocando, né? Como é que a gente vê um problema e tenta resolver esse problema do zero? E aí também, se a gente conseguir ter alguns desses, sei lá, por exemplo, 3 durante o ano, ia ser sempre interessante de, por exemplo, hoje eu sou juiz, mas tipo, no próximo ia ser interessante eu fazer isso como um cara que está desenvolvendo lá e montando, ajudando um time. E outra pessoa que estava num time vem para juiz. Então todo mundo consegue ter essa visão também de conseguir desenvolver e julgar uma arquitetura. E também é interessante que outras pessoas, tipo, sei lá, eu tenho o meu time aqui. É sempre interessante quando eu separo meus times, os times não ficarem juntos. Quem já trabalha durante o dia a dia ali, é interessante sempre eles não ficarem juntos. Eu ia até ver, por exemplo, se a galera do Sul participasse, eu não ia querer que eles ficassem no mesmo time. Eu ia querer que eles se separassem em times diferentes e a galera aqui conseguisse, tipo, tentar se comunicar ao máximo com a galera remota para, tipo, também entender como são as dores de trabalhar com uma pessoa remota e como é que, tipo, você se sobressai a isso e consegue desenvolver essas coisas mesmo que as pessoas estejam remotas. E é basicamente isso. Falei que eu ia ser rápido. E aí, tipo, quem quiser dar uma olhada, tem uns links aqui. Aqui tem, acho que quase todos os talks do evento. Aqui tem uns Architecture Katas, que se rolar, eu vou passar um para cada um no time no dia.
E aqui tem o talk sobre o evento sobre Tech Leaders. É isso.